Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que além de programa no Band News TV, agora também é podcast. Na semana passada a gente falou aqui sobre consumo sustentável, sobre meios de produção, sobre os ODSs, lembra? Pois é, a gente tem mais 30 minutos para falar mais sobre isso. E eu vou falar hoje sobre cidadania. Por isso eu tenho mais uma vez para falar sobre desigualdade, sobre conceitos de sustentabilidade entre classes e culturas, a Sueli Salgueiro Chacon, que é doutora em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília, professora associada e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, coordenadora do grupo de pesquisas do Laboratório de Estudos Avançados em Desenvolvimento Regional Sustentável. Alice Freitas, cofundadora da Rede Asta, é uma organização que há 15 anos promove a geração de renda por meio de treinamentos e acesso a mercados de artesãs e nanoempreendedoras brasileiras. E o Paulo Roberto Clemente, o Paulo Magrão, gestor do coletivo Horta, Cores e Sabores e fundador da ONG Capão Cidadão. O Brasil transitou da antiga e longeva sociedade agrária para a sociedade urbano-industrial a partir da década de 1930, sem preocupações com a sustentação da natureza. O que se viu foi uma espécie de progresso sem limites, um progresso sem fontes que pudessem contaminar de forma decisiva o seu futuro. Hoje, nessas primeiras 3 décadas do século XXI, o país vive uma nova mudança, uma nova transição da sociedade industrial para a sociedade de serviços. A sociedade de serviços precisa estar sustentada e conectada com o ambiente, com a produção e o consumo consciente. Hoje estamos mais conscientes acerca da sustentabilidade que a natureza deve ter e sua coexistência com o desenvolvimento humano. Tudo isso é possível, mas depende não apenas de soluções técnicas, mas de uma maioria política que possa estar em convergência com a retomada de um desenvolvimento nacional que gere emprego, que sustente um projeto de igualdade, um projeto de consumo e de produção, que seja possível garantir um futuro não apenas para as gerações que vivem hoje, mas sobretudo aquelas que virão amanhã. Isso é possível, está nas nossas mãos, para além da nossa consciência, a nossa ação. Olá, eu sou a Ana Maria, presidente do Instituto GEA, e eu queria destacar alguns pontos que eu acho que enriquecem esse debate. O primeiro é que é o seguinte, é engraçado quando a gente quer de populações que estão num nível em que estão precisando comer, se preocupar com a comida daquele dia, a gente querer avaliar essas populações, suas atitudes ambientais, vamos dizer, com alguma crítica, né? A gente vê muito isso, quer dizer, o que você quer? A pessoa está na rua, morando na rua porque não tem mais dinheiro para nada, ela come o que consegue comer e você gostaria que ela se preocupasse com a destinação dos seus resíduos, enviasse os plásticos para coleta seletiva? Gente, então é um absurdo. Então, sob o ponto de vista do Instituto GEA, do qual eu faço parte, é o seguinte, não dá de jeito nenhum para a gente pensar em melhoria ambiental se não se levar em conta a redução das desigualdades e a gente começar a trabalhar nessas duas frentes. Eu não vejo isso acontecendo de maneira nenhuma, tá? Porque me parece talvez seja muito mais fácil você falar que está fazendo programas ambientais e muito mais difícil você realmente trabalhar para uma redução das desigualdades que são enormes no nosso país, são enormes no mundo inteiro. Então, o que na verdade a gente lá no GEA sempre faz projetos que tenham características socioambientais, sempre tentando equilibrar a questão ambiental, melhorar a situação, né, das populações e com isso também ter uma vertente de melhoria ambiental. Nós temos talvez uma utopia, né? Acho que a gente tem que pensar uma utopia que é a gente pensar numa cidadania planetária, que eu ando ouvindo falar isso, eu acho que esse é o caminho. Se todas as pessoas que moram
nesse nosso planeta se preocuparem em reduzir as desigualdades e com isso a gente tentar reduzir os problemas ambientais que nós temos e que nos afetam a todos, talvez seja por aí o caminho. É isso aí. Sejam bem-vindos mais uma vez, bem-vindas ao Capital Natural, muito obrigado por nos atender. Professora Sueli, eu começo perguntando para a senhora e já peço logo de antemão a complementação da Alice e também do Paulo sobre cidadania plena. Como é que a senhora entende esse conceito e se a senhora acha que é possível que haja cidadania plena aqui no nosso Brasil? Não é uma questão simples, mas é uma questão necessária, extremamente necessária de ser discutida, né? Infelizmente, a gente percebe que as pessoas têm constantemente confundido cidadania com condição de consumo. Confundir o ser plenamente, viver com dignidade, ter acesso aos seus direitos, isso é cidadania, e as pessoas tendem a confundir com ter dinheiro para comprar tal coisa que me tornaria mais popular num grupo qualquer, né? E aí, para a gente mudar essa percepção do coletivo, é preciso discutir constantemente o que significa cidadania. Então, cidadania significa você ter acesso aos seus direitos, né? Amartya Sen, que foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, idealizadores do IDH, um dos idealizadores do IDH, ele dizia isso. A gente só tem desenvolvimento se a gente tiver liberdade. E a gente só tem liberdade se a gente tiver acesso. Acesso a quê? Acesso a uma vida digna. Aquilo que a nossa Constituição no Brasil define como os direitos básicos para que você realmente tenha cidadania, ou seja, você ter habitação, você ter segurança, você ter saúde, educação, o mínimo que qualquer ser humano necessita para se sentir bem e tranquilo. Mas a gente costuma confundir isso com o acúmulo de muitos bens ou renda para ter condição de comprar algumas coisas que às vezes nem são tão necessárias, né? Mas que se tornam um símbolo de status numa sociedade que desvirtua a ideia de cidadania. Então, a cidadania ela é bem mais do que ter. Ela é ter, mas é ter acesso a uma vida digna. E é isso que tem que ser discutido. O que é dignidade? O que é ter uma vida digna, né? No planeta como um todo, a gente tem tecnologia e dinheiro suficiente para que ninguém morra de fome. No entanto, a ideia de acumulação e de competição faz com que a maioria dessa riqueza esteja concentrada na mão de pouquíssimas pessoas, enquanto que a grande maioria do planeta ainda vive sem dignidade. A fome volta a assolar, inclusive, o nosso país. Então, discutir cidadania é discutir essa mudança de perspectiva na percepção do que é ser o ser humano mesmo, que é viver com dignidade. Então, incluir efetivamente as pessoas, sejam quais forem, independente de sexo, independente de condição de saúde, independente de local de moradia, trabalhar para incluir essas pessoas efetivamente para que elas tenham dignidade e acesso a todos os seus direitos, que são minimamente defendidos, inclusive definidos pela Constituição. Então, cidadania é ter acesso a uma vida digna e não necessariamente a acumulação de bens e de capital. Alice, por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Pablo. O que dizer depois de Sueli, né? Conceitua tão bem, mas é tão difícil, a gente acha que isso é tão básico, né? Deveria ser tão básico, deveria ser tão acessível para todos, e o que a gente vê, principalmente hoje, na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira, é o oposto disso, né? A gente vê, como a Sueli falou, fome voltando a assolar, coisas que não aconteciam há muitas décadas no Brasil estão voltando a acontecer. Então, falar em cidadania plena, às vezes, é até um certo embrulho no estômago nesse momento, porque deveria ser direito de todos, de 100% da população.
E quando a gente olha para o trabalho que a gente faz e vai nos lugares onde a gente anda, e a gente não está vendo isso acontecer, né? Então, como é que a gente trabalha incansavelmente para que a cidadania seja um direito básico e pleno de todos os brasileiros? Eu acho que é isso que a Rede Asta tem tentado fazer, né, de outras formas. Várias organizações da sociedade civil, hoje em dia, trabalhando com muita força para poder fazer esse resgate da cidadania, porque é uma coisa que a gente está perdendo, né? Então, como é que você resgata essa cidadania do brasileiro? Então, valorizar muito, né, Pablo, Sueli, o trabalho das organizações sociais hoje no Brasil, que estão, de fato, ocupando um espaço que outros setores não estão conseguindo ocupar. Então, vários empreendedores sociais, colegas meus da Rede Achoca, da Rede Folha Empreendedores Sociais, trabalhando no campo para poder abrir novamente o acesso a essa cidadania, que hoje em dia não está plena, né, Pablo? Infelizmente, a gente está conseguindo entregar partes dessa cidadania, né, parte da renda, né, parte da alimentação, mas sempre olhando para o futuro e tentando entender com muita esperança de que a gente precisa, de fato, abrir os espaços para que essa cidadania plena aconteça novamente. Meu caro Paulo, na semana passada, sem citar a palavra cidadania, você deu uma aula de cidadania ao explicar a horta aqui no Capital Natural. Você acredita que essa cidadania pode ser plena algum dia por aqui? Eu tenho, como todos nós que estamos aqui, a esperança, né? Eu acho que quando eu vejo primeiro as mulheres falando na frente dos homens, para mim é uma honra, né? Ver que existe aquele respeito que não foi dado na questão da cidadania atual. Então hoje a gente passa momentos de fome, principalmente a periferia, devido a um egoísmo que foi implantado há muitos e muitos anos, né? Com a ganância, com a falta de planejamento. E essa falta de cidadania que eu vejo hoje, ela reflete na sociedade que vivemos, de forma que hoje eu vejo a questão do morador de rua com mais seriedade, porque eu sei que qualquer um de nós podemos estar na rua, porque eu tenho encontrado gente na rua formado, gente falando vários idiomas, gente que tinha uma vida regada de poder, e foi para a rua. Então isso comove muito quando eu vejo pessoas que nem no último programa você falou sobre o Raul Seixas. Essa palavra que mudou minha vida foi uma palavra do Raul Seixas também, que eu ia para a escola e olhava no muro assim: sonho que se sonha só é sonho que se sonha só, e sonho que se sonha junto é a realidade. Então eu comecei a sonhar junto com pessoas e tentar amenizar essa questão da fome, tentando dar a cidadania, porque a cidadania ela é um direito, né, como constitucional, e a gente não tem exercido essa questão diariamente com as pessoas. A gente tem aquela questão de olhar muito para si e esquecer que existe o outro. Então nós estamos vendo aí, desse último ano de pandemia, as pessoas se abrindo mais para as questões do outro, e ainda está muito atrasado na questão, mas isso é uma questão que a gente vai ter que futuramente ver, que não adianta a gente estar cheio de dinheiro e o outro está morando na rua, porque você vai ter que passar por cima dele uma hora. E isso reflete na questão da cidadania muito forte. Então eu vejo que hoje, como eu faço marmitex para moradores de rua, com a ajuda de amigos e pessoas que têm a gente está querendo apenas que sejam dignidade, dar dignidade a essas pessoas, como a todas as pessoas que merecem se alimentar bem. A questão da alimentação, a gente não almoça, a gente não toma café e nem janta. Só faz as pessoas da periferia uma dessas 3 refeições muitas vezes. E muitas vezes até na escola. Então isso é errado para as pessoas que detêm o poder, porque ela vai explorando essa falta de cidadania, de olhar para o próximo. Então isso, para mim, é uma questão que a gente não vai se resolver rapidamente, nem a médio prazo. A gente vai ter que resolver isso com questões educacionais, né? Porque, como foi falado no último programa,
a gente sabe tudo que está errado. E a gente muitas vezes não cumpre muitas coisas assim. Quando eu comecei na horta, eu tinha 155 quilos. Então eu fui me reeducando, a gente vai tendo, aprendendo e vendo o que é bom, o que é ruim para você. E vai aprendendo, olhando sempre, olhando, observando, como dentro de uma horta você observa uma planta, observa o sol. Estava falando do pôr do sol, essas questões são básicas hoje, para dar cidadania às pessoas, porque cidadania não é pegar um ônibus lotado e trabalhar, pegar um trânsito. Isso é falta de cidadania também, porque a gente falando de vários aspectos da cidadania, isso é falta de cidadania também. Então eu vejo que a gente pode mudar isso com comunicação. Eu acho que a comunicação hoje ela é essencial. E te complementando também, Paulo, a gente pode mudar isso junto, né? Eu acho que colaboração é a grande palavra que surgiu já, né? Há anos a gente trabalha com isso, mas surgiu muito profundamente na vida de cada um de nós durante essa pandemia. Não importa o que a gente faça, não importa o tipo de trabalho que você tenha, se você fica 100% do seu dia trabalhando com algo que não tem nada a ver com entregar cidadania a outra pessoa, quando você sai do seu trabalho, o que você faz? A gente já entendeu que não dá para sentar e esperar que as coisas vão cair no colo de todo mundo que está precisando ter novos acessos. Não é assim que vai acontecer. Se a gente não se unir enquanto sociedade civil, governo local, governo federal, organizações, academia, enquanto a gente não se unir, a gente não vai conseguir entregar o que é necessário. Não é uma instituição que vai resolver o problema do país inteiro. Então, acho que é preciso que a gente acorde. Eu acho que esse momento, assim, eu estou planejando agora no dia 21 de setembro, que é o dia da árvore, o dia do início da primavera, essa nova esperança para a gente se unir. Assim, já conversei com vários setores para que a gente tenha café da manhã, almoço e janta, e no meio desses intervalos, discussões sobre o que fazer agora, porque a gente está abrindo o país, está abrindo as conversas, mas está esquecendo dos diálogos, os diálogos importantes que será de nós agora, após pandemia. Porque a escola, ela já está... Hoje eu conversei com o diretor da escola e a gente vai chamar as pessoas para fazer as mesas de conversas com distanciamento, para que a gente resolva alguns problemas básicos de relacionamentos com esse novo mundo que a gente está almejando, né? Então a economia solidária, a economia criativa, ela é uma peça fundamental para que a gente resolva alguns problemas mundial até, né? Como na Índia, como vários lugares, que essa economia de pequeno, que não é pequeno, que são gigantes pequenos, né? Então isso é transformador para a gente. Eu acho que eu vou convidar vocês até para participar dessas mesas. Assim, já convidei o diretor, o poeta Sérgio Vaz, nem Mato Grosso está envolvido, porque ele vai ser lançado o livro dele, 80 anos da sua carreira, pelo Júlio Maria do Estadão. Então, assim, a gente está tentando envolver pessoas para uma discussão mais ampla nessa questão de o que fazer agora diante desse novo universo que nós vamos viver. Então, para mim, é uma honra, né? A gente falar de cidadania e tentar resgatar a cidadania, porque nós somos cidadão, né? Quando a questão do Capão Cidadão, a gente muitas vezes é cidadão, mas a cidadania não é dada. Então, isso é uma incógnita que a gente tem que resolver nós mesmos, entre os parceiros, os amigos, as pessoas mais próximas. E é isso. E Paulo, todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Assim, queria, inclusive, deixar o convite, gente, que a gente assumiu uma plataforma, que é a plataforma Pertinho de Casa, chama www.pertinhodecasa.com.br, e é um marketplace da comunidade, onde você vai conseguir comprar dos nanoempreendedores que estão do seu lado.
Hoje a gente está com mais de 17 mil nanoempreendedores na plataforma, muito forte em São Paulo, alguma coisa Rio de Janeiro, mas a gente está em 620 cidades, a gente tem empreendedores em 620 cidades. Então, um gesto de cidadania também é você olhar para quem está do seu lado e entender para onde você vai direcionar o dinheiro do seu consumo, né? O dinheiro, como a gente falou semana passada, dinheiro é energia. Onde é que você quer colocar a sua energia? Então, às vezes a gente senta na cadeira e fala, meu Deus, são tantos problemas, por onde eu começo? Começa com o dinheiro do seu consumo. Pronto. Na verdade, eu estou aqui tão encantada ouvindo os dois, porque eles estão falando de vida, né? Vida, eles estão fazendo acontecer, que é tudo que a gente precisa, né? Fazer acontecer. E aí eu quero, assim, chamar a atenção que vocês estão fazendo políticas públicas. Às vezes, quando a gente estuda sobre políticas públicas, tende a repetir que política pública é só aquilo que é feito pelo Estado. No entanto, cada vez mais a gente percebe que a sociedade como um todo, os coletivos, eles estão fazendo políticas públicas. Como é que a gente percebe isso? Porque a gente entende hoje que política pública não pode ser percebida apenas pelo ator que implementa. Na verdade, a política pública é toda aquela ação que vai buscar a solução de um problema que é público, que é do coletivo, que atende e afeta a muitas pessoas. Então, vocês fazem políticas públicas, não tenham dúvidas disso, porque vocês estão atentos aos problemas que estão ocorrendo no local, né, ali, no nosso dia a dia, no nosso entorno, e vocês estão oferecendo soluções efetivas que estão transformando a vida de muitas pessoas. Então, não é que o Estado vá se eximir, nem deve nem pode, ele é o principal responsável pelas políticas públicas, mas nós temos que reconhecer essa ação efetiva que os coletivos, que as ONGs, que a sociedade civil como um todo, que quando se organiza e se percebe nessa luta de transformação, faz acontecer. Então, vocês dois são grandes implementadores de políticas públicas e políticas públicas de sucesso, que tem na base, pelo que eu percebo, aquilo que eu falei na semana passada, tem o afeto, tem o envolvimento, tem o compromisso da transformação, como disse Alice, essa micro-revolução, né? Então, eu estou aqui completamente encantada, envolvida pelas histórias de vocês e muito feliz de ouvi-los. Assim como outras histórias que eu conheço, eu percebo o quanto é potente esse compromisso. Quando a gente se entende capaz de agir, a gente realmente transforma a vida. E é isso que vocês estão fazendo. Eu realmente, assim, eu só tenho que render grandes homenagens à capacidade, à disponibilidade que vocês têm de transformar a vida das pessoas. É maravilhoso e vocês estão fazendo políticas públicas, viu? Depois disso, não tem mais o que falar. Eu preciso encerrar o programa além do tempo, mas fica essa mensagem, porque dessa forma a gente sabe que o programa tem muitos e muitos assuntos pela frente para voltarmos a novos encontros aqui dentro do Capital Natural. Discutirmos novamente políticas públicas que vocês estão fazendo e também realidades que vocês estão mudando. Muito, muito obrigado pela presença no Capital Natural de hoje. Eu sou Eli Salgueiro Chacon, que é professora da Universidade Federal do Ceará, coordenadora do Grupo de Pesquisas do Laboratório de Estudos Avançados em Desenvolvimento Regional Sustentável. Alice Freitas, cofundadora da Rede Asta, uma organização que há 15 anos promove a geração de renda por meio de treinamentos e acesso ao mercado de artesãs e nanoempreendedoras brasileiras. E o Paulo Roberto Clemente Paulo Magrão, gestor do coletivo Horta, Cores e Sabores e fundador da ONG Capão Cidadão. Muito obrigado. Excelente semana a todos. A você também que nos acompanhou, tanto no podcast quanto no Band News TV. Ótima semana pela frente e até o próximo fim de semana.